Eu já tô tentando há um tempo já pedir essa ajuda. Trabalho há um ano mais ou menos com ilustração em aquarela. E faz um tempo que eu pratico lettering já, mas eu comecei, tipo, a querer vender mesmo esse ano. Faz pouco tempo, inclusive. Aí, assim, eu comecei a praticar nas paredes e o meu problema é, eu fiz uma primeira parede que não foi de lettering. Foi uma ilustração com o tema do Harry Potter e tudo mais. Só que, como foi minha primeira parede, eu não cobrei, né? Eu cobrei um valor simbólico, porque também era gente da minha família e tudo mais. E aí, tipo assim, simulei o pagamento para saber quanto eu cobraria se não fosse uma parede para um familiar, né? E aí deu R$ 300, tipo, na minha mente. E eu trabalhei, tipo, durante 2 dias, foram mais ou menos 11 horas e meia fazendo essa parede. Tá até no meu feed aí, se você quiser entrar pra ver. E aí eu acho que, assim, R$ 300 não pagaria meu trabalho, sabe? Tipo assim, eu fiquei bem porque eu não ia cobrar mesmo, né? Mas para os próximos trabalhos eu queria saber como atingir um valor que, tipo assim, pague meu trabalho. Por que que você acha que esse valor não cobre? Não paga o teu trabalho? Pelo tempo, né, que eu fiquei lá, tipo, eu faço faculdade, eu tenho outras coisas pra fazer. Eu fiquei 2 dias lá. Foram, tipo, possíveis, porque eu não tava tendo aula e tudo mais. E pelo trabalho mesmo, a complexidade do trabalho. Porque eu acredito que se fosse um lettering, seria muito mais fácil do que, tipo, eu desenhei 3 animais na parede. Então, assim, foi bem trabalhoso. E Entendi. eu nem achava que eu ia conseguir, sabe? Você ficou com aquela sensação que, tudo bem, você já falou aqui que você não cobrou, que você estava fazendo para sua família e tal, mas se você cobrasse e, tipo, se fosse um cliente que te chamasse, você acha que R$ 300 não ia pagar? Exato. Primeiro, é bom você ter feito o trabalho, você visto quanto o trabalho dá e ter ficado com essa sensação que poderia ser mais caro. Como é que você chegou no valor, desse valor fictício? Fiz um cálculo da hora de trabalho no mês, sabe? Que as pessoas tem vários vídeos na internet que ensinam isso, né? E aí eu peguei as horas que eu levei pra fazer o rascunho, que eu mais ou menos conversei com as meninas, e depois o tempo que eu levei pra fazer a parede lá mesmo, e Tá, multipliquei, e aí deu R$ 300. tá. É, aqui no Naloso, a gente nunca cobrou por hora, porque eu nunca gostei de cobrar por hora. Quando a gente começou a elaborar os nossos orçamentos, a gente trouxe o que a gente praticava na arquitetura, né? A primeira coisa que eu pensei foi assim, né? Eu e o Rafa. Quando uma pessoa está fazendo uma obra, ela tem uma planilha de custos, né? Ela tem uma planilha do quanto que ela vai gastar naquela obra dela. Então, por exemplo, eu não sei como está hoje em dia, porque eu estou realmente completamente por fora do mercado de arquitetura. Mas naquela época, né? Quando uma pessoa ia fazer uma, sei lá, uma reforma num apartamento de 2 quartos, por exemplo, a planilha de custos dela, desde do pedreiro até o pintor final, até os móveis, não saíam por menos de R$ 100.000. Então, assim, eu sabia, naquela época, eu sabia que para a pessoa colocar um azulejo numa parede da cozinha dela, um azulejo decorado, né? Porque um revestimento por si só tem vários custos, mas eu tô falando um revestimento um pouquinho melhor, que é o que poderia ser a substituição da minha arte, sabe assim? Uhum. Essa era a minha forma de Daria uma pensar. graça Quanto, no ambiente, né? quanto que ela gastaria? Então vamos dizer assim, ela tem o quarto do bebê dela. E aí ela quer colocar um papel de parede lindo que custa R$ 200 um metro quadrado. Então, assim, se a pessoa está disposta a pagar R$ 200 um metro quadrado de um papel de parede, por que ela não está disposta a cobrar R$ 200 um metro quadrado de um lettering, da minha arte, que é feita à mão, personalizado para ela? Então, esse foi o raciocínio que a gente começou a ter desde o início. Seja para a cozinha, seja para a sala, seja para um quarto, seja para um comércio, seja para uma empresa. A pessoa ela tem a opção de colocar uma graça naquela parede ou ela tem a opção de deixar daquele jeito. Uma empresa ela tem a opção de escrever os valores, as missões, para os funcionários lerem, ela tem a opção de deixar em branco ou colocar algum revestimento. E quanto que custaria esse revestimento? Foi a partir daí que a gente começou a calcular o nosso metro quadrado. Então a gente nunca calculou por hora,
Porque a gente sempre calculou por metro quadrado. O que a gente ensina para os nossos alunos é cobrar por metro quadrado. Agora, isso eu estou te falando de parede, tá? Quadros, produtos, isso é uma outra história, uma outra live. Mas é questão de paredes, que é o que sempre funcionou e que sempre foi muito mais justo para a gente e para o cliente. Porque, afinal, se ele está com uma planilha de custos de 50, 100 mil reais, quanto que a parede que ele reservou para mim representa na planilha de obra dele? Muito pouco. E aí, como vocês fazem o metro quadrado relacionado à hora? Ou é o Não. quanto de trabalho que aquilo vai dar para vocês? Tamanho da parede. Então, por exemplo, se a sua parede aqui tinha, sei lá, 2 por 2 dá 4 metros quadrados, né? 2 de altura por 2 de largura, dá 4 metros quadrados. Eu tenho o valor do meu metro quadrado e calculo Então, isso. e o valor do seu metro quadrado, como vocês chegaram nisso, entendeu? Essa é a minha pergunta. Ah, tá. Por pesquisa. Pesquisa do quê? De produtos semelhantes. Então, assim, o que tem? Quais são os produtos semelhantes a uma parede? Revestimento, papel de parede, né? E aí, o que a gente fez aqui? Pesquisa. Por isso que eu falo. Não adianta eu te falar o quanto eu cobro no metro quadrado, Entendo. que a minha realidade é uma, diferente de quanto que cobram no sul, quanto que cobram no centro-oeste, quanto que cobram no nordeste. Então, assim, a pesquisa é a primeira coisa. E aí, a pessoa fala, quais são os produtos que são semelhantes? Você falou, né? Papel de parede, revestimento. Muita gente vai fazer orçamento com gráficas, né? Quanto que sairia um adesivo para revestir uma parede de 2 por 2 numa gráfica? Aí, sei lá, tô chutando aqui. Na gráfica sairia R$500. A pessoa ainda tá cobrando 150. Então, assim, a gráfica, que é tipo uma impressora, um papel colado na parede, você ainda tá cobrando mais barato que a gráfica? Sim. Então, primeira coisa, Lari, faz uma pesquisa na sua região mesmo, porque por mais que seja São Paulo, as regiões de São Paulo são todas diferentes, né? Faz uma pesquisa aí na sua região de produtos semelhantes. Sim, você pergunta, acho que uma pergunta que você pegou, o metro quadrado, ele vai variar de acordo com a arte, da complexidade da arte. Ele vai variar também. Se é difícil, se não é, se tem muito conteúdo, se não tem, se tem cor, se não tem, se é alto, se é baixo. Então, inclusive, foi muito bom, fazer essa parede, porque eu tive noção de tinta, eu tive noção do tempo mesmo que eu demoro, apesar de ser a primeira, né? Tive noção da quantidade de tinta preta, a quantidade de tinta colorida, a diluição da tinta, tudo isso. Foi maravilhoso, foi muito bom mesmo, porque eu não tinha noção nenhuma. E já tinham me pedido para fazer orçamento, né, de outros locais, e eu falava, não sei fazer, porque eu não sei quanto que eu vou gastar, não sei quanto que eu vou demorar. E aí eu falei, daqui a pouco não é a hora ainda, entendeu? Então foi muito bom por isso. Por isso que eu acho que, o valor que eu recebi pagou muito, porque eu não ia cobrar nada, realmente. Mas se fosse uma parede, para um cliente, vou cobrar, preciso desse trabalho, né? Aí foi o que eu falei, seria pouco, com certeza. Sim, você falou aqui no começo, né? Você não cobrou, é para sua família, foi também um treino para você, uma experiência muito boa para você. E é o que eu sempre falo aqui, né? Eu e o Rafa. A gente tem que começar de algum lugar, né? Você tem que começar, você está começando. É por isso que eu falo, tem que ter uma parede em casa. Se eu estivesse começando, eu jamais faria a minha primeira experiência de colocar uma caneta na parede, numa parede de um cliente. De alguém. Então assim, experimenta, faz, tal, mas eu acho super justo, oferece algo para alguém da sua família, porque aí vai ser diferente ainda. Mas, a partir de agora, você já começou a ter experiência e tal, você já realmente quer valorizar teu trabalho, começa cobrando. Senão as pessoas vão começar a ficar, sabe, mal acostumadas. Então, assim, achar que é barato, né? Acha que é barato. Então já começa indo atrás aí dos seus valores, já faz sua pesquisa. E é isso, para você começar realmente, começar a encontrar teu nome no mercado.